Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Veja só o que o pastor Marco Feliciano falou a respeito de Pablo Marçal. Ele manda um recado para Pablo Marçal, né, ignorando até algumas falas do Silas Malafaia em relação ao apoio do pastor Marco Feliciano com Pablo Marçal em São Paulo. Eu já disse para vocês aqui, refriso, nós cristãos, nós temos que, quando nós entramos na política ou vamos fazer qualquer outra coisa, nós temos que saber como deve ser o nosso comportamento. E o nosso comportamento, gente, deve ser um comportamento coerente, primeiramente com os nossos princípios cristãos. Mas, lamentavelmente, nem todos pensam assim. Veja só, recado do pastor Marco Feliciano, mas antes, deixa a sua inscrição, você que é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa também aquele seu comentário abençoado aqui abaixo. Vamos acompanhar. Mensagem para Pablo Marçal. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Você chegou chegando, mostrou sua força, sua garra, sua inteligência, o seu magnetismo pessoal, mostrou a sua influência, mostrou a sua coragem e, é claro, que como jovem que é, não podia acertar tudo. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, de liderar, de sonhar, de ousar, de inspirar. Todo o processo traz maturidade. Eu fico pensando, Pablo, se você com 45 dias pautou a política nacional, dando vida e audiência àqueles debates anteriormente enfadonhos e cansativos. Se com apenas 45 dias você, Pablo, enquadrou jornalistas que eram acostumados a lacrar entrevistados e acabaram sendo eles lacrados, envergonhados e ficaram desesperados. Se você com 45 dias assustou os seus adversários que fugiram de debates e usaram a força judicial com processos executados na calada da noite, na velocidade da luz, para lhe arrancar e conseguiram a sua ferramenta de comunicação, tudo isso, Pablo, sem dinheiro público e ainda enfrentando forças descomunais de alguns, a crueldade nítida de outros e cá para nós, aquela maldita inveja, Pablo, que todos, mesmo negando, tiveram e ainda tem de você. Se você enfrentando o governo do estado e a prefeitura da maior capital do país, enfrentando o ódio de toda a esquerda, conseguiu, Pablo Marçal, a façanha de conquistar 1.719.274 corações, Pablo. Não foram só votos, foram corações. Você teve apenas 1,43% menos votos do que o primeiro colocado. Se com 45 dias você fez tudo isso, imagina o que pode fazer você em 2 anos. Articule, converse, lidere. Só há uma palavra para te dizer. Você foi um vitorioso, você é um vitorioso. Pablo, você tem o meu respeito, a minha admiração e as minhas orações. Prossiga, meu irmão. Foi uma honra lutar ao seu lado. E agora, é nos unirmos aí contra o consórcio comunista do Brasil, como você bem disse. E unidos, venceremos em nome de Jesus, querendo Deus, a esquerda, nesse segundo turno no estado de São Paulo. Pessoal, olha só isso aí. Veja o que o Nicolas Ferreira falou a respeito aí da pouca diferença no quantitativo dos votos em São Paulo. Olha só. E aqui vai alguns fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações? O problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de Celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos e não somente opiniões. Lá vai mais fatos.
Bolsonaro em 2024 rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PL de fato teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que de fato fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Que a direita avançou sim e muito, mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E por fim, as eleições municipais de fato são importantes, mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente de 2 em 2 anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui, a gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços, porque isso de fato fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E por fim, peço para que você não desanime, até mesmo porque na vida não é sobre somente vitórias e derrotas, mas sabe na verdade quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Gente, é isso aí. Eu penso como o Nicolas Ferreira também está falando aí. Acredito que nós devemos permanecer. Você que acredita que o nosso país ainda pode mudar, você que acredita em Deus e que Deus pode fazer, né, infinitamente mais, nós sabemos que tem muita coisa entregue na mão dessas pessoas aí corruptas, pessoas que não pensam no povo de jeito nenhum, só pensam no próprio umbigo, mas que possamos continuar firme nessa luta e não perdendo as esperanças. Bom, e você, o que você pensa a respeito desse assunto? Fique à vontade para deixar aqui a sua opinião nos comentários.